Portanto, 17 testemunhas disseram nada que já não estivesse ou deveria estar na carta de Aristeia. Vamos ver então o que ela realmente diz em sua forma oficial. Conforme já falei, a carta de Aristeia se encontra disponível em duas principais traduções: R.H. Charles, de 1913, e Henry St. John Thackeray, de 1903. Observando, por exemplo, a cópia de R.H. Charles, vemos que a carta de Aristeia, em inglês, possui, removidos os números de versículos e capítulos, 19.407 palavras. Isso é igual a um livro de 98 páginas, sem formatação, sem títulos e sem índice. Portanto, a carta de Aristeia não é uma carta, é um livro. E um livro de propaganda. A princípio é uma carta de um gentio chamado Aristeia ao seu irmão Filócrates. Mas que irmão escreveria uma carta assim? Abre aspas. Pressuponho que a coisa parecerá incrível para aqueles que lerão minha narrativa no futuro, mas é impróprio deturpar fatos que estão registrados nos arquivos públicos. E não seria correto se eu transgredisse num assunto como este. Conto a história exatamente como ocorreu, conscientemente, evitando qualquer erro. Fecha aspas. Parece que ele declarou seu propósito: preparar uma suposta carta para as pessoas do futuro lerem. Isso é precisamente o que um vigarista faria ao forjar uma carta para que ela parecesse antiga. Veja, aqui diz que as pessoas leriam no futuro, então foi escrita no passado. Acho que ele está se explicando demais. Alguém está enganando seus leitores. Agora, se isso fosse tudo, poderíamos dizer que estou totalmente errado. Então vamos descobrir mais sobre essa suposta carta. Thackeray observou, aspas, a carta não é o que professa ser, fecha aspas. Ele a descreve como, abre aspas, um registro contemporâneo de um grego que desempenhou um papel proeminente nas ações descritas, fecha aspas. Primeiro, quem foi Aristeia? Ele não era contemporâneo de Ptolomeu Filadelfo. Sabemos disso porque o suposto Aristeia escreve, aspas, como se estivesse olhando para trás, para uma época de uma longa dinastia de Ptolomeus, fecha aspas. Veja isso nas seções 28 e 182 da seção 28, aspas, pois todos os assuntos de Estado costumavam ser realizados por meio de decretos e com a mais meticulosa precisão por esses reis egípcios. E nada era feito de forma descuidada ou casual, fecha aspas. E na seção 182 lemos, abre aspas, pois este arranjo foi feito pelo rei. E é um arranjo que você vê mantido hoje, fecha aspas. Portanto, alguém claramente escreveu muito tempo depois do fato, pretendendo que a carta ou o livro se tornasse pública. E quem é Demétrio? Teoricamente, ele era amigo e confidente do rei Ptolomeu Filadelfo, bem como responsável por sua biblioteca. Mas sabemos que Demétrio votou no irmão mais velho de Filadelfo, Querauno, o que fez com que Demétrio fosse exilado no norte do Egito até ser mordido por uma cobra e morrer logo após 283 AC. E esse é outro problema. Epifânio de Salamina e muitos estudiosos dizem que a Septuaginta foi traduzida no 7º ano do reinado de Filadelfo, o que teria sido no máximo em 276 DC, digo, AC. Então, eles citam Aristeia, que diz que o sumo sacerdote na época era Eleazar. Mas não é isso que dizem as listas de sacerdotes. Elas dizem que Onias I foi o sumo sacerdote até 280 AC e que Simão I foi sumo sacerdote de 280 a 260 AC. Então Eleazar, outro filho de Onias I, foi o sumo sacerdote de 260 a 250. Aristeia teria tornado Eleazar sacerdote de 283 a 276, 23 a 16 anos antes.
Mas não é tudo. Nas sessões 180 a 181, Filadelfo disse o seguinte sobre sua chegada. Abre aspas. Acontece também que é o aniversário da minha vitória naval sobre Antígonas. Fecha aspas. Não, não era. Ele confrontou Antígonas Gonatas em 260 AC, pelo menos 16 anos depois, e perdeu terrivelmente. Ele só conseguiu derrotá-lo em 245 AC, 31 anos depois. Algo não está batendo. Novamente, quem é Aristeia? Estou usando a ilustração da divindade grega menor chamada Aristeu porque se trata de um personagem mitológico, e creio que Aristeia também não existiu. Tanto Thackeray quanto muitos escritores judeus que já li concordam que a Carta de Aristeia é uma propaganda judaica sob uma máscara pagã. Em outras palavras, quem escreveu a Carta de Aristeia era um judeu, não um grego. Eu venho explorando essa carta durante todos esses vídeos, como você pode ter percebido. Portanto, deixe-me dizer uma coisa. Eu acredito que a Carta de Aristeia é uma completa invenção, uma fraude, uma ficção que não possui um grão de verdade sequer. Se eu estiver certo, quem poderia ter escrito isso? Responderei a isso depois de abordarmos os pergaminhos do Mar Morto. Desde que os pergaminhos e 17 mil fragmentos de pergaminhos foram encontrados em cavernas perto do Mar Morto a partir de 1946, as pessoas têm procurado evidências de Bíblias antigas. E foram encontradas algumas coisas surpreendentes, como pergaminhos que são virtualmente idênticos ao Códice Hebraico de Leningrado, que mostrei a você junto a outros textos maçoréticos. Só que algumas pessoas estão desesperadas para encontrar uma Septuaginta AC. Este é um texto grego de Nahal-Hever, encontrado numa caverna perto de Hebron. Tem Miqueias 5, de 4 a 6 no lado direito. Decidi pegar um texto digital do grego Nahal-Hever e compará-lo com o que chamamos de Septuaginta. Eu realmente concedi o benefício da dúvida. Quando havia apenas parte de uma palavra, eu completava com as letras certas. Se parece com isso. O amarelado é o que se repete. Não é o mesmo texto. Muitas opções diferentes de palavras. É uma tradução do hebraico, certo? Mas o grego é muito diferente do que chamamos de Septuaginta. Portanto, não é porque as pessoas dizem que os manuscritos do Mar Morto têm grego que esse grego é o mesmo da Septuaginta. Dito isto, existem alguns fragmentos de textos que de fato correspondem ao que chamamos de Septuaginta. Carsten Peter Tiede, autor da obra O Papiro de Jesus, escreveu em outro de seus livros, chamado Reacender a Palavra, que existem 6 fragmentos com algumas palavras que combinam com o que chamamos de Septuaginta. Apenas 6 deles são identificados de forma confiável. Ele diz que, aspas, todos os fragmentos gregos podem ser datados no período entre meados do século I AC e meados do século I DC. Aspas. Isso significa que mesmo esses textos gregos são os mais recentes de todos os manuscritos encontrados em Qumran. Então quer dizer que depois de toda essa investigação ao longo dos séculos, todos os estudiosos e toda a pesquisa, acabamos com as palavras gregas mais antigas num pedaço de papiro ou couro datadas de forma confiável apenas no século I, época anterior a 68 DC, quando os romanos ainda estavam em Israel? Fala sério, eu não posso acreditar numa Septuaginta AC. Mas eu posso e creio que algo foi feito no século I DC. Vamos lembrar o que isso significa. 1. Se não houver Septuaginta AC, não existe aceitação de um texto grego AC. Isso significa que as sinagogas hebraicas de língua hebraica em Israel usavam, surpresa, hebraico.
2. Se eles usavam o hebraico em Israel, e mesmo os escritores em Alexandria, incluindo Orígenes, admitiam isso abertamente, então não há como Jesus ou os apóstolos terem citado a Septuaginta. Isso também significa que não há como eles terem feito referência a um apócrifo grego. Apenas a Septuaginta tinha apócrifos, não os hebraicos. Até Orígenes e Jerônimo admitiram isso. 3. Se não há nenhuma possibilidade de Jesus e os apóstolos terem usado uma Septuaginta, então como algumas palavras semelhantes às de Jesus e dos apóstolos foram parar num texto grego do Antigo Testamento? É simples. Quaisquer que sejam os textos gregos feitos no primeiro século, eles foram modificados mais tarde por pessoas que tinham o Novo Testamento aberto na sua frente. Desse modo, o Antigo Testamento grego só pode ter sido feito durante ou depois da vida de Jesus. Mesmo que tenha sido lançado em Alexandria naquela data tardia, você realmente acha que os hebreus, usuários do hebraico, trocariam o texto hebraico por um texto grego não testado e tão diferente do texto hebraico, conforme todos afirmam? Sem chance. Portanto, Jesus e os apóstolos não apenas não fizeram uso da Septuaginta, eles também não a citaram. Sendo assim, quem criou a Septuaginta? E quando? Só posso me basear nas informações que a história nos forneceu. Um cara tinha motivo para isso. Ele queria tornar o Antigo Testamento hebraico algo com que ele pudesse brincar, fazendo alegorias, analogias e comparações com a filosofia grega. Para isso, ele percebeu que precisaria de um Antigo Testamento grego. 2. Um cara tinha os meios para isso. Ele nasceu rico, sua família era contemporânea da dinastia Ptolomaica e ele tinha conexões sociais e familiares com as dinastias Herodiana e Asmoniana, bem como até mesmo com a dinastia Júlio-Claudiana em Roma. Ele foi educado na cultura romana, na grega, na egípcia e principalmente na judaica. Um cara teve a oportunidade. 3. Ele tinha acesso aos sacerdotes em Jerusalém. Ele poderia transitar como quisesse. Ele chegou a visitar o templo em Jerusalém pelo menos uma vez. Ele era um representante da comunidade judaica alexandrina. E parece que teve tempo de sobra para fazer isso. Esse homem é Fílon de Alexandria. Ele tinha o motivo, os meios e a oportunidade. Se ele fez isso, provavelmente finalizou o trabalho pouco antes de morrer, por volta de 50 DC. A história se alastraria facilmente devido à sua influência. Quem iria questioná-lo? Então a carta se espalharia por toda parte em apoio ao seu Antigo Testamento grego, cheio de histórias apócrifas como os alexandrinos gostavam. Tudo num livro só. Ele poderia ter contratado alguém para o serviço. E haveria bastante tempo depois disso para Joséfo, Áquila, Símaco e Teodósio fazerem seus próprios trabalhos. E haveria bastante tempo para os religiosos alexandrinos mexerem com aquele texto grego. Vou parar por aqui. Contudo, não precisamos nos preocupar se não houver uma Septuaginta AC. Temos as palavras preservadas de Deus do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego transmitidas e traduzidas com precisão até a nossa Bíblia King James. As palavras preservadas de Deus num só livro para nós e num só idioma. Agora, pense no seguinte. Se não existe Septuaginta antes de Cristo, se esta Septuaginta grega com apócrifos não é obra de Deus, então pode apostar que o diabo está envolvido. E qual é a jogada final do diabo? Te respondo isso em outro vídeo. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.